Clara, faz para a gente, por favor, então, a oração de abertura, por gentileza. Então, boa noite a todos. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Também queria aproveitar e pedir intercessão e oração de todos os bons pensamentos para o Kleberson. Ele é um menino de Piúma, casado, que sofreu um acidente na BR nesse domingo. Ele está internado na UTI aqui na Santa Casa, em estado grave. E queria pedir a todo mundo uma oração, um momento, um pensamento positivo para ele, para a recuperação dele. Casado, de pouco, com um filhinho pequeno, né, Clara? Nossas orações, nossas vibrações, então, para esse nosso irmão. Então, querida confraria, mais uma vez, boa noite. Hoje, para relembrar, a gente já falou antes, mas agora, oficialmente, estamos fazendo o modelo NEP raiz, ok? Não teremos o auxílio dos slides, e estaremos aqui com o nosso poderio anímico e a nossa capacidade mediúnica interagindo entre nós. Só para lembrar, hoje a gente vai gravitar em torno do versículo 51 do capítulo 1 do Evangelho de João, chamado de Filipe e Natanael, onde se lê: E disse-lhe Jesus a Natanael: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tradução Haroldo Dutra Dias. Alguém gostaria de trazer mais alguma tradução diferente que tenha aí em mãos, que queira trazer para a gente? Se tiver, só abre o microfone e falar. Não? Nenhuma tradução, gente? João, eu tenho a Bíblia de Jerusalém e tenho a Bíblia do João Almeida. Opa. Qual você prefere? Se você puder achar o versículo nas duas e ler para a gente, se não for muito difícil, fica à vontade. Repete para mim a localização. João 1:51. João, capítulo 1, versículo 51. Tá. Eu posso ler a da Ave Maria enquanto a Thelma procura? Pode, por favor. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então tá, e os anjos de Deus também, né? É a partícula que a gente pretende estudar hoje. E os anjos. E os anjos de Deus, não tem grande diferença. Você viu aí, Thelma, se tem alguma diferença? A do João Almeida diz assim, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok. Você consegue pegar também da de Enquanto Jerusalém? alguém lê outra versão, eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém. Tá, joia. Deixa eu ler aqui, João. É uma versão de uma Bíblia, edição pastoral, católica. Muito bom. Boa noite, né, gente? Boa noite, o versículo 51. E Jesus continuou: eu lhes garanto
vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sim. Você vê que o fragmento e os anjos de Deus está idêntico em todas as traduções, né? Só altera um pouco a forma da enunciação de Jesus sobre isso. Beleza. Obrigado, Silmar. Vamos ver se a Calma consegue trazer a Bíblia de Jerusalém para a gente, e a gente fecha e começa os comentários. A de Almeida já foi lida, João? É que eu fui lá dentro pegar, eu perdi um pedacinho quando eu fui lá dentro pegar a Bíblia. Não, eu acho, Adriana, que a Thelma leu da Ferreira de Almeida aí. Eu li da João Almeida, agora Então tá, deve ter sido Jerusalém. quando eu fui Ó. lá dentro, então, tá joia. Sem problema. A Jerusalém diz assim, e lhe disse, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus, o Filho do Homem. É bem semelhante, né? Uma da Sim. outra. Mas vocês percebem, eu não sei se vocês repararam, das traduções que a gente trouxe hoje, depois eu vou até olhar lá no Códex Sinaiticus e nas traduções mais antigas. Mas o único que fala que vos digo que daqui em diante é o Haroldo, né? E isso é importante. Daqui em diante vocês vão ver, daqui. Antes vocês não tinham visto. Mas Daqui em diante vocês vão ver. a Almeida, na minha aqui, a Almeida fala daqui em diante também, João. Qual que é o ano da sua tradução? 1969? Ai, deixa eu pegar aqui no começo. Engraçado, a minha não tem daqui em Porque diante. a Almeida ela tem, pelo menos, que eu lembro de cabeça, umas 4 traduções válidas de diferentes. Acho que é 2000, 1993, 1969. A minha Almeida é 2013, e tem daqui em diante também. A minha é 95. Então, são as traduções mais novas, então ele colocou, tá vendo? As traduções mais antigas, não. A sua deve ser 69. Eu não consegui ver. Não estou conseguindo achar aqui a data, não. Mas provavelmente as traduções mais antigas. Tá? Mas isso aí é só para a gente contextualizar, até porque esse fragmento a gente leu no encontro passado. A proposta nossa hoje é ler E os Anjos, gravitar em torno de E os Anjos de Deus. E aí, a gente, como a proposta hoje é NEP Raiz, vou abrir para vocês. Quem queria já começar comentando alguma coisa, algo que tenha sido despertado, algo que tenha sido intuído a respeito dessa figura, desse fragmento, Anjos de Deus. Quem gostaria de começar para a gente? João, Diga, na verdade, Deus. não seria nem começar, não, tá bom? Eu só vou me Diga. desculpar, porque na última reunião que a gente fez, eu, pela inexperiência do grupo, sem querer, eu falei um pouco de anjo, um pouco de alguma coisa, e acabei entrando em assunto de hoje e da próxima, mas eu queria só pedir desculpas, que depois que eu fui ver o seu programa, eu falei, nossa senhora, passei por cima, tá bom? Que desculpa, mas foi só gente que está chegando e não sabe as regras, tá bom? Fica tranquila, não tem nada a ser desculpada, Adriana. Aqui, Não, assim, só primeiro que é uma proposta, segundo que a gente gravita, né? Se você gravita não, sobre um só... fragmento, você pode gravitar um pouquinho pelo outro também, né? Não tem problema nenhum. Mas só para falar isso, tá? Mas eu vou ficar aqui aguardando os comentários para pensar junto, tá? Obrigada. Se você quiser começar também, Adriana, fica à vontade. Aproveitar que você já iniciou. Você não quer aproveitar que você já... Um pouquinho, sabe por quê? Hoje eu corri demais, eu sentei aqui agora, tanto que eu fui lá dentro correndo para pegar a Bíblia. Eu vou ler com um pouquinho mais de calma e vou pensando aqui, tá? Obrigada. Ok, fica à vontade. Posso começar? Pode começar então, Ana, por favor. Então, a primeira reflexão que me veio, na verdade, a primeira intuição que me veio foi dar uma olhada no Livro dos Espíritos. Então, me veio essa questão 128, em que é perguntado: os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? E a resposta é: não, são espíritos puros, os que acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E Allan Kardec nos diz: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. E aí veio também outras questões, veio a 130, que também levanta essa questão dos seres criados perfeitos e superiores. E
E o Livro dos Espíritos fala, vou até aqui a pergunta, ó. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E é respondido, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, que muito tempo antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, você vê que a existência, né, dos espíritos antecede tudo isso, né? Sim, essa que você leu por último, Ana, é a 130 do Livro dos Espíritos? Isso. Não, muito boa, eu não lembrava dessa resposta, né? Que ele deixa, o argumento do Espírito de Verdade é muito bom, né? Ele deixa claro o seguinte, olha, como é que você quer explicar uma coisa pela sua visão, se a sua visão é recente e essa coisa já existe muito antes da sua visão? Não tem como. Né? Você não pode querer explicar algo que você não conhece, que é muito anterior a você. Muito bom, Ana, muito bom. Muito obrigado. Eu lembrei, a Ana leu e eu lembrei dessa questão e, nossa, foi muito bom relembrar. Ana, muito obrigada, eu tinha me esquecido disso aí mesmo. É por isso que tem essa sensação de que sempre existiu, né? Eu que agradeço. E é interessante a gente compreender justamente isso, né? Eu também já tinha me esquecido dessa questão e o estudo nos faz remontar e parece que vem rememorar, né, de fato, esse entendimento. Então, isso cai na mesma lógica de por que a gente não pode querer afinco, né, ou desejar demasiadamente, querer entender Deus. Cai no mesmo princípio. A gente está falando de princípios inteligentes que são muito anteriores à nossa própria existência enquanto princípio inteligente, né? E que a gente não tem a mínima noção de como que funcionava e nem como funciona. Então, realmente, é uma argumentação perfeita do Espírito de Verdade. Obrigado, Ana, por você ter trazido para a gente. Quem mais quer comentar, gente? Ilcimar, pode falar, querida. Foi bom a Ana, né, falar aí sobre anjo, que despertou uma coisa. Quando nós falamos em anjo, a gente pensa no bonzinho. É aquela pessoa tem carinha de anjo, ou seja, aquela pessoa é uma pessoa boazinha, né? Essa criança é um anjo. E, na verdade, a Ana esclareceu para nós que anjo é todo espírito bom ou ruim ainda. Ao contrário do que na nossa consciência, sempre a gente tem essa imaginação de inocência, né? De que todo mundo, que anjo é aquela coisa inocente, sempre bondoso, na verdade. Sim, legal você ter trazido isso, Ilcimar. Aí eu vou aproveitar e encaixar um texto de Emmanuel que eu consegui alcançar na nossa pesquisa de hoje, que eu quero muito trazer esse texto para vocês, assim que eu achar aqui nas minhas anotações. Esse texto é fantástico e fala exatamente disso. Cadê? Ok. Que Emmanuel fala exatamente isso, que a gente tem o anjo, está no Religião dos Espíritos, capítulo 35. Eu não vou ler na íntegra, que é grande, mas Emmanuel traz exatamente essa ideia. A gente tem os anjos na conta de seres celestiais criados com privilégio, né, com certo privilégio. Por quê? Como a Ana e a Fátima lembraram bem, a gente tem na nossa consciência a noção de que eles já existiam muito, muito, muito tempo antes de nós. Então, parece que quando a gente chegou aqui, eles já eram criados por Deus. E dá essa sensação de que foram criados com privilégio. E não é. Emmanuel lembra. Todos nós somos simples ignorantes. E o fato, não tirem, né, como o fato de nós, Emmanuel falando, estarmos do lado de cá, ligeiramente mais esclarecidos, como sendo uma posição de infinita, como é que se diz? De estar muito à frente de vocês. Não levem isso a ponto de estar muito à frente de vocês. Nós somos todos espíritos impuros.
gravitando no planeta de provas e expiações e tentando melhorar harmonioso através da cooperação. Então, muito legal ter trazido isso, porque quando a gente fala em anjo, a gente fatalmente começa a pensar também em anjo guardião, né? E a gente acredita que o anjo guardião é uma suprema beldade divina, uma potestade divina absoluta. E o nosso anjo guardião, até para respeitar a dinâmica fluídica do cosmos, ele não pode estar tão distante energeticamente do nosso padrão vibratório. São irmãos a quem nós queremos muito bem, somos extremamente gratos. E, obviamente, comparados a nós que estamos encarnados, eles estão, sim, à nossa frente em esclarecimento, inclusive em mérito de cooperar. Na posição que eles estão, uma posição vantajosa relacionada a nós, né? Mas Emmanuel pede para a gente não esquecer que eles são espíritos como nós, né? Cooperando com a obra divina para podermos todos, cada um a seu tempo, evoluirmos. Otávio, você tinha levantado a mão, abaixou? Essa mão parece que está batendo palma, eu abaixei. Mas você quer falar alguma Olha coisa? só, Pode quero falar. sim. Esse comentário da Elcimar está aqui no comentário de Kardec, na questão 128. Uhum. Ele diz assim, ó, a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tornamo-lo aqui na sua melhor acepção. Você também falou sobre isso. Sim, sim. E eu já vou deixar você falar, Adriana, só para a gente não perder muito o fio da meada, né? Lembrando que se você for, inclusive naquele link que eu deixei no grupo, lá da ferramenta nossa do NEP Search, ferramenta do NEP, você vai ver lá no dicionário, quando fala de anjo, né, que são seres espirituais, né? Logicamente, se fala de anjos como enviados diretos de Deus, ou seja, são mensageiros que trabalham para Deus, para que os planos divinos se realizem na humanidade. Mas eles podem tanto proteger, tanto trazer boas notícias, tanto quanto também fazer com que a justiça de Deus se cumpra, e está aí o Velho Testamento, que não deixa a gente mentir, né? Então, o anjo, essa figura do anjo simplesmente benévolo, né? Lógico que a gente, considerando o poder alegórico do Velho Testamento, fato é que no Velho Testamento a gente tem, por exemplo, quando o rei Senaqueribe fez o cerco lá ao rei Esaú, Esaú pediu a Deus defesa, o anjo do Senhor foi lá e matou todo mundo. Quando Davi respeitou a ordem direta de Deus para que não fizesse o censo no povo de Deus, e Davi fez, o anjo do Senhor foi lá e ceifou 70 mil vidas de Davi, para provar, olha, quem manda sou eu, Davi, você não me desrespeita, não. Por isso a figura do Deus bélico, do Deus, né, o Senhor dos Exércitos. Mas a questão aqui é que anjo, e aí Emmanuel, a Ana e a Elcimar e a Fátima trouxeram bem, a gente não pode perder de vista a questão de ser um princípio inteligente como nós, avançado em relação a nós, mas que ainda assim um princípio inteligente que consegue estar em consonância com o nosso padrão vibratório, ou seja, não está distante a ponto de não poder ser almejado. E por que você está falando isso, João? Porque o nosso anjo guardião é o primeiro espírito de que a gente é médium. Aliás, segundo, né? O primeiro espírito de que a gente é médium é Jesus, pelo fenômeno da caridade. O segundo é o nosso anjo guardião, é ele que está lá intuindo a gente. Então, se a gente não conseguir manter um laço estreito de mediunidade, nem com o seu anjo guardião, cara, como é que vai ser isso? Então, é preciso enxergar quem é esse anjo guardião, a figura metafórica do anjo guardião, com sobriedade, para que você estreite os laços desse trabalho em equipe, que é a cooperação entre espíritos encarnados e desencarnados na jornada do Senhor, da seara no universo do Senhor. Adriana, fala para a gente, querida. Esses maravilhosos anjos da guarda, né? Que graças a Deus nos assistem, né, João, né, pessoal? Graças a Deus. Eu abri aqui o dicionário de filosofia espírita de Palhano,
né? Aí ele tem anjo aqui. Então, eu vou ler só alguns trechinhos, tá? Aí ele fala assim, que anjo vem do grego angelos e do latim angelus, que significa mensageiro. Ele coloca assim, segundo a ideia vulgar, os anjos são os seres intermediários entre o homem e a divindade. São espíritos mensageiros representantes do mundo espiritual, né? Então ele fala anjo da guarda, espírito protetor, gênios do mal, não é isso? E ele puxa aqui um pensamento para nós olharmos, e eu estava pesquisando aqui agora, olharmos Mateus 18, no versículo 10, que menciona anjo, né? Que fala assim, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E nós olhamos aqui em Atos 5, versículo 19, que Paulo fala assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse, né? Ide apresentai-vos no templo, não é isso? Então, essa presença dos anjos, desses espíritos bons, que, como já foi dito por todos, né, são esses mensageiros divinos que vêm nos auxiliar, que estão um pouco mais à nossa frente em evolução, não é isso? E que vem nos auxiliar, nos ensinar aquilo que nós precisamos, né? Então, na verdade, são espíritos que de uma forma ou outra conseguem se comunicar, ser esse mensageiro, esse intermediário, né? Não são criados perfeitos, mas por saberem um pouco mais do que nós, estão nos auxiliando na nossa jornada. Então, são espíritos em evolução, tanto quanto nós, mas que já sabem um pouco mais do que nós para poder nos ajudar, né? Eu vou continuar olhando mais alguma coisinha aqui. Show, beleza, Diana, obrigado. Só repete, o livro é Filosofia Espírita do... Eu sempre esqueço o nome do autor. Filosofia Espírita do... Não, foi o Dicionário de Filosofia Espírita de Palhano Júnior. Tá? Ok, Depois ele anotado. tem aqui Anjo Decaídos e Anjo da Guarda também, tá? Mas aí ele vai falar que a mitologia lembra dos anjos decaídos, não é isso? E que depois ele entra em Anjo da Guarda, puxando do Livro dos Espíritos, mas que já foi mencionado aí por nossa colega. Ele falou na questão 489, eu não sei se a... Ai, desculpa, eu não guardei o nome. A nossa colega mencionou essa questão, mas deve ter sido a mesma, né? Então, não vou repetir. Ela foi pela Tá? 128. A 489, aliás, as questões de 48 até 500, alguma coisa, fala exatamente 489 e seguintes, ele falou aqui. fala exatamente sobre os anjos. Né? Então, lê para a gente, isso é importante. Pode ler para a gente, por então eu vou favor. puxar aqui, ó, 489. Ele pergunta assim, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E a 490 ele pergunta, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Então, ele falou que nós devemos entender, né, que o anjo da guarda ou o anjo da guardião é o espírito protetor e ele pertence a uma ordem mais elevada que nós. E eu posso ler a 491 também, que fala da missão? Pode. Pode? Ele fala claro. assim, qual a missão do espírito protetor? A de um pai, olha que resposta mais linda, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, olha quanto amor que nosso anjo guardião tem por nós, né? Ele compara, então, com a de um pai com os seus filhos. Então, esse amor sem desejar nada em troca, esse amor que é espontâneo do coração, né? Eu estou aqui para cuidar de você porque eu quero cuidar de você, né? Eu estou aqui para te guiar porque eu quero te ver caminhar pela senda do bem. Eu estou aqui para te dar conselhos porque eu quero te ver cada dia melhor e consolá-lo nas suas aflições porque eu tenho amor e gosto de você, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Deus, nosso Senhor Jesus, nos concederem um anjo guardião que vai nos auxiliar, nos orientar, nos intuir
E por mais que muitas vezes nós não venhamos a perceber, ou mesmo até atender essa intuição que chega, mas eles não desistem de nós, né? Eles não desistem dos seus tutelados. É tanto amor que a gente pode errar, tropeçar, 1 ano, 2, 20, uma encarnação inteira, eles continuam ali nos auxiliando, orientando. Adriana, vamos lá, ó, deixa eu intuir de novo você, que você não pegou ainda a mensagem, né? E vai intuir de novo, insiste, de tanto amor que eles têm por nós. É muita bondade de Deus, né? Muita bondade. Esse aspecto deles nunca desistirem da gente, para mim, Adriana, é o que me deixa mais gratificado, né? Que me deixa com mais gratidão de toda essa benécia divina. Ana e Fátima, eu não vi quem levantou a mão primeiro. Quem foi que levantou a mão primeiro? Também não Pode vi, falar. mas palavra para Fátima. Aí, Fátima, é contigo mesmo. Então, tá bom. Obrigada, Ana. É o seguinte, a Ana faz cada uma, ela colocou o vídeo lá no grupo do Bom Samaritano, aí todo mundo passa por ele caído lá, e eu acabei de fazer isso agora, quando eu saltei do meu transporte. Ana, puxa vida, por que você botou aquele vídeo lá? Fátima, Mas vou fazer só uma correção. Foi a Adriana, viu? Dá os méritos para ela, que foi ela que postou, viu? Ah, foi a Adriana, eu li tão rápido que eu achei que o O Adriana. azinho ali, né? Então eu vou ficar chateada com você. Olha, não, né? Eu tinha que ficar comigo, né? Mas é o seguinte, é porque aqui no meu bairro, onde eu passo nessa calçada, o que chamou a atenção é isso, é uma calçada, é uma rua que não tem andarilho, assim, não tem ninguém caído na calçada. E é uma calçada que beira 2 prédios, assim, uma calçada boa, sabe? Nunca vi nenhum mendigo deitado ali, assim. E hoje tinha um. E ele era careca e estava com uma manta bem no meio, assim, da extensão da calçada, onde ela inicia e terminava lá no meu prédio. Aquilo me chamou a atenção. E aí, na hora que eu passei, a gente passa e a gente pensa, vou fazer o quê, né? Assim, é meio estranho, mas aí eu orei. E lembrei que ele tinha um anjo da guarda, e olha quanto tempo eu estou fora da reunião, nem lembrava, assim, não sabia que vocês iam estudar isso. Não tenho entrado nos grupos, né? E aí eu lembrei, eu falei, mas eu vou orar por ele, e ele tem um anjo da guarda. E aí Adriana, agora que vem no que você está lendo aí, eu falei, meu Deus, como deve ficar triste o anjo da guarda desse homem. Aí na mesma hora veio assim, Fátima, ele é o anjo da guarda, ele não fica mais triste. Tipo assim, ele já consegue encarar a situação de uma forma, né, com mais assim, ele sabe que um dia ele vai melhorar, então ele não é que nem a gente, né, que fica desesperado, fica chateado, fica deprimido quando as coisas não dão certo, né? Mas eu pensei no anjo da guarda desse rapaz, e orei, mas assim, agora, quando eu cheguei em casa que eu olhei os 2 vídeos, eu assisti, eu falei, meu Deus, eu acabei de fazer exatamente o que está aqui, eu passei por ele. Mas é complicado, porque a gente sabe que ali tem droga envolvida, tem cola, tem alguma coisa do tipo, é arriscado até a gente chegar perto e acordá-lo e... Bom, sei, né? É difícil. A caridade, Fátima, quem sou eu para dizer o que ela é e o que ela não é? Mas dentro do pouco esclarecimento que eu procuro vir a ter sobre os meus próprios atos, eu penso que a caridade ela se apresenta da maneira que ela tem que ser feita. Se a gente tiver com o coração aberto para fazer o bem no limite das nossas forças, naquele momento, a caridade foi feita. Se naquele momento o seu coração legitimamente se inclinou a fazer uma prece para o anjo guardião desse nosso irmão, que maravilha! Quando será que foi a última vez que ele recebeu um pedido sincero de um coração amigo através de uma oração? Há quanto tempo esse anjo guardião desse nosso querido irmão em situação de rua, que hoje está na sua jornada probatória,
Né? Quanto tempo será que ele não ouve uma prece a favor do tutelado dele? Sim, Né? é verdade. Essa semana eu estava estudando para fazer uma pesquisa para a gente fazer uma apresentação, inclusive para fazer o estudo ontem com a Thelma, lá no Espaço de Jesus. E eu li uma coisa que eu não vou saber citar a fonte precisamente, mas está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, que fala o seguinte, sobre a caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a caridade. Né? A gente quer muito observar a caridade óbvia, quando fala sobre o óbolo da viúva. Né? A gente atenta demais, está sempre predisposto, sempre atento e predisposto a fazer a caridade que mais claramente se apresenta. A caridade mais óbvia. E muitas vezes, a caridade mais óbvia acaba por... Isso não sou eu falando, a expressão dos Espíritos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes ela acaba instigando comportamentos do ser humano que não ajudaria tanto. E aí o espírito, que eu não vou lembrar, se era um espírito protetor, ele diz o seguinte, vamos começar a observar também a necessidade de caridade oculta, que muitas vezes aqueles que mais precisam são os que menos conseguem impedir. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não me interprete mal, que a gente tem que fazer igual fizeram lá com o nosso irmãozinho da parábola do samaritano, que todo mundo passou na beira e ninguém ajudou materialmente. Né? Mas o pleito da Fátima é legítimo. Se o coração dela legitimamente ficou temeroso, de repente acordar ele, né? E vai acordar para quê? Porque falou assim, ei, meu irmão, eu te acordei, o que você está precisando? Eu estou precisando dormir, dá licença. Né? Se o coração dela ficou temeroso de acordar, incomodar, ou até de sofrer algum tipo de represália, isso é sinceridade, é legitimidade. Deus leva isso em conta. O que podia ser feito naquela hora? Uma oração para o anjo guardião dela. Foi intuída perfeitamente, Fátima, e cumpriu a sua missão naquele momento. Se for necessário fazer mais alguma, se você for permitido, se for permitido, se você angariar o mérito de novamente se encontrar com esse irmão para um novo encontro de cooperação mútua, em que você pode ofertar a sua boa vontade e receber dele, né, as vibrações boas de quem se sentiu acarinhado pela nossa intenção. Se você tiver essa chance, de novo, vai aparecer uma outra oportunidade e você vai fazer a caridade de uma outra forma. Né? Caridade também, a gente não pode ser imposta. Eu não sei se eu já contei para vocês a história de um tio meu, que é um grande palestrante, né? Um grande palestrante, e ele conta essa história, eu morro de rir toda vez que ele conta essa história nas palestras dele. Ele fala que uma vez ele estava numa estação de trem do Rio, né? E envolvido nos pensamentos dele, meditando sobre as lições do Evangelho que ele tinha lido de manhã cedo, que é o hábito dele, e aí ele olha para o lado e viu um irmãozinho em situação de rua, sentadinho lá, com a mãozinha estendida, pedinte. E aí ele foi envolvido pelo seguinte pensamento, presta atenção, Fátima, se eu der o dinheiro, ele vai fatalmente lá comprar crack. Mas se eu der a comida, ele vai se alimentar e eu vou estar fazendo uma caridade mais dentro do que é o correto. E aí depois ele mesmo fala, olha só como a gente é prepotente. A gente supõe saber o que é correto para a necessidade do outro. E aí ele falou que foi lá, né, comprou. Quando ele ia comprar o salgadinho, né, ele lembrou, isso não é o bem no limite da minha força. Eu também estou com fome, eu também vou comer, o trem vai demorar, eu vou chamar ele para comer aqui comigo. Porque assim eu não humilho ele. Aí ele foi lá e falou, meu irmão, você aceita comer um salgadinho comigo? Eu estou com fome. Você está com fome também? Vamos comer um salgadinho junto? Ah, vamos sim. Levantou, foi lá até muito animado. E meu tio, exultante, feliz da vida por aquilo que está acontecendo, falou assim, nossa, que caridade linda que vai ser feita agora. Né? E aí pediu coxinha e tal. E falou, as duas coxinhas, 2 sucos de uva desse da promoção aí. O cara trouxe e tal. Aí disse que o nosso amigo em situação de rua pegou o copinho de suco de uva e falou assim, tinha de laranja, não? E aí o meu tio se pegou naquele... Pô, cara, que coisa, né? Eu já cheguei em ponto, já cheguei com a caridade pronta, formatado, pacote fechado. Combo caridade. Não é assim que funciona. Né? Mas nós, logicamente, na nossa temerosidade de não sabermos manejar ainda com muita proficiência os meandros, os liames do amor divino,
que é o que se reflete na caridade, a gente às vezes teme. E fica até meio receoso. Será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu fiz bem no limite das minhas forças? O que faltou fazer? Não se martirize. Faça o que o seu coração inclinar-lhe a fazer naquele momento. Faça com a plenitude de um coração cristão. E depois medite sobre aquilo, o que eu podia ter feito a mais. Né? Mas agora, a caridade ela se apresenta para você fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Fala, Fátima. Ilcimar, já vamos deixar você falar, só um minutinho. Tá, eu acho interessante nisso da questão da caridade, da questão do que eu dou, o que eu deixo de dar e tal, e eu achava muito bonito e intrigante o que Chico fazia. Chico doava dinheiro, né? O que a gente, né? Ele não queria saber, ele entregava o dinheiro mesmo. Não era muito, mas ele estava sempre, né? Fazia aquela filinha para receber o dinheiro de Chico. Ele não queria saber o que eles iam fazer com o dinheiro. Problema deles, né? Ele dava o dinheiro. Isso é muito bonito. Só para encerrar, você sabe que eu já meditei muito sobre isso na minha adolescência, né, Fátima? E eu cheguei à seguinte conclusão: não sei se eu estou certo, não quero nem ficar aqui na prerrogativa de estar certo ou estar errado sobre o pensamento de Chico. Mas do que eu conheço de Chico, e pensando muito, né, filosofando comigo mesmo, por que Chico fazia isso? Pô, bando de cachaceiro ia lá, isso aí, quem convivia com ele lá em Uberaba falava, né? Esperava lá o trocadinho para ir tomar a cachaça dele no bar, e Chico dava com o trocadinho sem pensar por quê. Porque também é caridade respeitar o livre-arbítrio de quem recebe. Um dia eu me peguei pensando nisso, tive esse insight. Falei, cara, Chico é fantástico, né, cara? Ele respeitava até, ele era caridoso até com o livre-arbítrio. Ilcimar, minha amiga, pode falar você, depois a Ana, depois a Adriana, gente. Fala para nós, Ilcimar. Só confortando a Fátima e lembrando que André Luiz só saiu do umbral depois de muito sofrimento por causa de uma oração. Então, assim, foi a caridade que ele precisava naquele momento, né? E também falando do anjo, esse anjo terrestre, né? A gente imagina que aquele que pode nos socorrer é só aquele que está do outro lado, né? Que está desencarnado, que já está mais evoluído. E muitas das vezes o nosso próprio anjo guardião, os espíritos que nos assistem, nos mandam aquele anjo que está ali do seu ladinho, fisicamente, e às vezes nós não percebemos. Né? Às vezes uma palavrinha que é falada, uma atitude muda todo o seu destino ali, a sua situação, se você se revigora, se refaz, e na verdade não notamos que ali do nosso lado está o anjo que nos salvou o tempo todo. Então, pensando que é só para refletir sobre esse anjo, que é o espírito, né? Aquele que está do outro lado do plano, mas também aqueles anjos que são colocados na nossa vida, através deles mesmos, né? Para nos sustentar aí nas nossas dificuldades e provações, né? Exato, Ilcimar. Vou repetir uma fala minha do início do estudo. O nosso anjo guardião, eu falei assim, a primeira experiência mediúnica, e me corrigi, não, é a segunda. A primeira experiência mediúnica que cada um de nós reencarnados tem é ser médium de Jesus através do fenômeno da caridade. É esse anjo reencarnado que você está falando. Depois, a gente vai ter experiência mediúnica com o nosso anjo da guarda. E aí, Ilcimar, isso lembra muito bem o convite, né, feito pelo Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o texto que eu mandei, o primeiro texto que eu mandei para vocês no grupo, para ler, e a gente ler e refletir sobre ele para poder aquilatar a nossa discussão, enobrecer a nossa discussão de hoje. E se vocês forem lá no prefácio, vocês vão ler. Né? Homens, irmãos aqui a quem amamos, estamos aqui junto de vós, amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade de nosso Pai, está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino de Deus. Só que antes ele fala, homens, nós te convidamos ao divino concerto. Divino concerto dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Como estrelas cadentes, se movimentam na ordem de comando e vêm trazer à terra luz e consolação. E ele fala, homens, toma a sua lira, vem com a gente. É o convite. Aliás, o convite que o Espírito da Verdade faz para a gente desde a época de Jesus. Né?
Ana, minha irmã, pode falar e depois a Adriana. Então, eu fiz até algumas anotações aqui para não ir perdendo nos pensamentos, Ótimo, porque ótimo. são tantas informações e tantos aprendizados, né? No primeiro momento, eu tive o mesmo sentimento da Ilcimar, que é reconfortar o coração da Fátima. E ela lembrou muito bem do André Luiz, e é justamente isso, sabe, Fátima? A gente subestima muito o poder e a relevância de uma prece sincera, feita espontaneamente, de coração, genuinamente. Então, tem um poder imenso. É o pão espiritual, tem a sua relevância extrema, grandiosa. Outro ponto que eu anotei aqui, que a Adriana falou tão bonito, a questão do anjo da guarda ser essa figura paterna, né? E aí me lembrei, eu tenho essa referência de pai extremamente protetor, carinhoso, então pude sentir e me emocionar e recordar também daqueles que não têm a figura paterna tão bonita como eu tenho, como eu tive a oportunidade de ter, que essa figura paterna do anjo da guarda é um arquétipo de um pai protetor, já que a pessoa não consegue fazer uma associação imediata, seria aquela figura daquele pai protetor, acolhedor, né? Outro ponto que eu anotei aqui é que eu gosto muito do Livro dos Espíritos, quando fala que nos falta ainda sentidos, nos falta sentido para poder compreender determinada situação. Às vezes a gente fica lucubrando e querendo alcançar ali, mas eu gosto muito dessa chamada, assim, bota o pé no chão, te falta ainda sentido, a gente tenta orientar, tenta mostrar de acordo com o que é possível para vocês compreenderem, né, o que está ao alcance de vocês ainda, né. E eu anotei aqui também a questão que você comentou, João, sobre essa caridade imposta, muito interessante essa história do seu tio. O padre Júlio Lancelotti, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão justamente da caridade imposta, em que às vezes a gente faz para agradar, mas de acordo com o que a gente julga que seja, né, agradável. Então, é um viés realmente de uma caridade não tão genuína, né? A gente acaba, acaba fazendo isso, de fato. E o tema do Combo Anjo Guardião... caridade. Perdão? Combo caridade. A gente faz combo caridade. Pois é, combo, exatamente isso. E outro aspecto que eu notei aqui é a questão do anjo da guarda, né? Compreender que ele é um espírito como nós, e isso nos traz uma sensação muito boa. Só que eles foram se melhorando-se, né? Aperfeiçoando, e em se melhorando, passaram de ordens inferiores para outras mais elevadas, né? Então, pensar assim nos dá a sensação de, apesar de estarmos onde estamos, é um degrau, e passaremos invariavelmente de ordens inferiores para essas mais elevadas, né? São essas Sim. considerações mesmo. Excelente, Ana. Obrigado. Emmanuel sempre lembra a gente que, invariavelmente, qualquer espírito abaixo de Deus sempre vai estar entre algum espírito mais elevado e algum espírito retardatário, algum espírito mais necessitado. E aí Emmanuel fala, então a gente tem que se acostumar com isso, que é uma realidade espiritual. Você está sempre tendo que aprender a obedecer às necessidades do fronte, né? Os pleitos, né? As demandas que vêm da esfera superior a você, seja ela em qual nível for, e pronto para ajudar aqueles que estiverem menos adiantados que a gente. Qualquer um espírito vai estar sempre entre o mais elevado e o menos elevado. Obediência ao fronte, cooperação direta, caridade com aqueles que estiverem retardatários. Isso, Mara, a Adriana levantou a mão primeiro que você. Você ainda quer falar, Adriana? Você abaixou a mãozinha? Não sei. Ah, não, abaixei sem querer, então eu não vi. Não, pode falar. Pode, né? Depois eu Então, sei, olha claro. só. Porque veio aquela fala agora há pouco, né, com relação à Fatinha, e você trouxe também, Chico sempre respeitando o outro, né? Aí eu me lembrei aqui de uma passagem, quando o Chico estava num determinado local, com os amigos em volta, e aquela multidão em volta dele também, né? E de repente aproximou-se um homem e pediu um cigarro a um amigo do Chico. Aí ele falou assim, não, de jeito nenhum, como é que eu vou te dar um cigarro? Você não sabe que cigarro faz mal? Não falou como eu estou falando, mas falou, né? Você não sabe que cigarro faz mal? De jeito nenhum que eu vou te dar um cigarro. Eu não tenho cigarro, eu nem fumo, aquela coisa toda. Aí o homem foi lá para o Chico, né? Chico, você não poderia me dar um cigarro? Pois não, meu filho. Virou para o lado assim,
chamou alguém que ele sabia que tinha um cigarro, fulano, me arruma um cigarro, por gentileza, me empresta um cigarro. Aí pegou o cigarro e deu para a pessoa. Aí depois os amigos perguntaram, mas Chico, como você deu um cigarro para ele? O cigarro não faz mal. Não podia ter dado um cigarro para ele, né? Chamando a atenção do Chico. Aí Chico foi e orientou, explicando que aquele vício já vinha há algum tempo. Ele negar aquele cigarro naquela hora, em primeiro lugar, ele não ia parar de fumar porque Chico negou um cigarro a ele. Em segundo lugar, ele poderia até ficar, entre aspas, assim, chateado e se afastar e nem voltar mais para perto do grupo. Se afastando, ele iria deixar de ouvir aqueles ensinamentos que estavam sendo levados para todos naquele local. Então ele falou, eu dando o cigarro, ele vai ficar tranquilo, eu vou satisfazer a necessidade dele, porque ele tem essa necessidade agora, né? E, ao mesmo tempo, mantê-lo conosco para continuar ouvindo, porque todos nós trazemos vícios que nós não estamos sanando cada um deles agora. E esse é o vício do companheiro, né? E lembrei de uma outra historinha também, nós lembramos aqui, de quando o Chico caminhava, né, também na rua, e lembrando aí da fatinha, a questão do moço lá, né, caído, né, que ele viu um homem no bar, e fez algum comentário com o Emmanuel, poxa, fulano, nessa hora da manhã, num bar, bebendo, né? Eu acho que é a história do Chico, porque ele não julgava ninguém, né? Eu acho que ele deve contar isso para poder ensinar a gente, né? Aí o Emmanuel falou com ele assim, olha, Chico, aí contou para ele que os mentores estavam muito felizes e muito satisfeitos em ver aquele homem no bar, aquela hora da manhã. Aí, Chico, mas por que isso não é hora de estar em bar, nem é lugar que se frequente, né? Ele falou assim, olha, em outras encarnações, ele matava, roubava, fazia tudo de errado o dia inteiro. Hoje ele está ali sentado bebendo, então está ótimo. Ele já não está mais saindo para cometer os crimes que ele cometia. Então ele está ali sentado bebendo. Não é bom, mas em comparação do que ele vivia, é uma situação muito melhor, né? E outro trechinho que eu queria botar é que eu achei aqui, quer ver? No Livro dos Espíritos, está falando assim da intervenção dos livros dos Espíritos, né? Aí eu vou ler aqui que são poucas linhas. Ele fala assim, estabelecei entre eles e vós, né, no caso os Espíritos, né, essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-los, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então, como que ele vem nos estimulando a ouvir o nosso anjo guardião, a seguir adiante, porque eles estão aqui para fazer tudo por nós. Perfeito, Adriana. Que coisa linda, né? E aí você ainda me ajudou a ampliar um pouco o entendimento sobre aquela questão anterior que eu trouxe, que Chico realiza, inclusive, a caridade de respeitar o livre-arbítrio alheio. Quando ele dá o dinheiro, ele não pergunta para quê. Quando ele dá o cigarro, e não fica preso no preconceito. Não, mas faz mal. Sim, faz mal. Mas você não sabe de que vício pior do que o cigarro o cara está vindo. Você não sabe de que vício pior do que a bebida o cara está vindo. Não é sua função ser juiz. Você pode orientar. Você sabe que o cigarro faz mal. Você quer? Se você está me pedindo, eu vou te dar, mas você sabe que faz mal. Não, mas aí eu vou assumir uma dívida com esse espírito, eu vou ser cobrado. Sim, vai sim. Vai ser cobrado. Você vai ser cobrado por cada pequeno ato que você fizer. Inclusive de negar o cigarro, o espírito que quer fumar, que vai ficar pau da vida, vai se afastar do grupo, não vai ouvir as palavras. Você vai arcar com uma ou com outra consequência, você escolhe. Mas Chico, ouvindo a Adriana falar, me lembrou uma coisa. Chico também tinha duas caridades que a gente esquece, que é a caridade da paciência e da fé.
são caridade. Ter a paciência de que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu nível de entendimento, e não cabe a gente, como a Adriana Benedor, ter preconceito, ter julgamento. E a caridade da fé, de saber que aquilo ali é um estágio que vai ser superado. Muito legal essa história do Chico. Muito obrigado, Adriana. Lucimar, querida, fala para gente. Sim. Ainda na palavra anjo, né, pensando aqui, é uma palavra comum e usada democraticamente em todas as denominações religiosas. Em qualquer local, qualquer religião que você for, o anjo é usado da mesma forma. Ao passo que, por exemplo, alguns irmãos nossos ainda, se forem falar lá da passagem dos endemoniados, lá dos gadarenos, eles vão falar que é espírito. Mas quando fala no anjo que anunciou o nascimento de Jesus, todos eles acreditam que é um anjo que veio mesmo, mandado por Deus, para anunciar o nascimento. Então, assim, anjo é uma palavra muito poderosa para nós, a doutrina, mas também para entender essa situação dos nossos irmãos das outras religiões. Porque quando se fala em anjo, eles entendem que é um ser, né, que está um pouco acima, igual ou abaixo de nós, talvez abaixo não, porque eu acho que eles acreditam que esteja só acima, mas é um ser, né, já não material. Mas quando fala em espírito, eles já entendem como os espíritos do mal. São os endemoniados gadarenos, né, os gadarenos. É interessante refletir sobre isso, né, agora. Sim, porque justamente historicamente, né, é o que a gente falou no início do estudo, né, Elcimar? A gente, como eles são muito anteriores a nós, muito anteriores. Quando a gente chegou aqui, a impressão de que eles já tinham sido criados daquele jeito. Por isso, assim, esse inconsciente coletivo, essa informação no inconsciente coletivo, de que os anjos poderiam ter sido criados com esse privilégio, se ele já despontou das mãos de Deus como ser angelical. Essa impressão que a gente tem. Por isso, essa distinção. Né? Então, se é bom, é ângelos, é mensageiro de Deus. Angelium, ângelos, mensageiro, simplesmente. Mas dentro da historicidade bíblica, mensageiro de Deus. Porque a palavra, eu até separei isso aqui, peraí que eu vou achar. A palavra hebraica, que depois foi transliterada para o grego para significar anjo, deixa eu achar aqui, é manak, que quer dizer mensageiro de um rei. É muito usado para identificar o mensageiro humano de um rei. Malak, do hebraico. A palavra hebraica para anjo significa mensageiro. Geralmente, mensageiro de um rei. Por isso, aquela noção de que os anjos são intermediários, noção, inclusive, acertadíssima, de que os anjos são intermediários diretos. Né? Eles fazem essa ponte entre nós e Deus. Leia-se Deus, os espíritos potentados, excelsos espíritos do Senhor. Né? Mas, do outro lado, que não deixa de ser um mensageiro de Deus, porque também nos traz ensinamentos de benevolência, indulgência, tolerância e perdão. Então, os daimons, que na cultura grega eram os espíritos humanizados, aqueles que ainda tinham a necessidade do relacionamento com o mundo material. Não estavam, vamos dizer assim, trazendo para uma noção socrática para facilitar o entendimento, não estavam totalmente desprendidos do mundo real e não estavam totalmente adaptados ao mundo das ideias. Então, os daimons eram os espíritos dos homens que ainda tinham necessidades carnais. Por isso que ficou daimon, demônio, e ângelos, mensageiro de Deus, anjo. O anjo bom, o demônio ruim. Nós sabemos que todos dois são mensageiros de Deus, todos têm a sua função no plano divino da evolução. E cabe a nós, enquanto encarnados, cooperar, tanto com um lado quanto com o outro. Né? Fátima, fala, minha amiga. Eu gostaria de saber, João, se vocês me permitem, ler um pequeno trecho do livro Médicos de Homens e de Almas, onde Fique à fala vontade. Por mim, fique à vontade. Já estou até curioso, pode falar.
vamos lá. Fechou os olhos em dor profunda e Lucano, que é Lucas, né, sentiu que ela pensava na crucificação, pois seu rosto empalideceu e tornou-se rígido. Depois de um momento, recomeçou a falar em voz baixa. É Lucas conversando com Maria. E aí Maria começou a falar. Houve uma noite estranha de que me recordo, quando ele tinha 14 anos. Durante todo o dia trabalhara na oficina, pois era um carpinteiro maravilhoso e tinha muitas encomendas. Estava fatigado. Mas naquela noite, ao crepúsculo, deixou a casa e subiu para a colina, que ficava atrás de nossa habitação. Não havia ninguém por ali, pois era a hora da refeição noturna. Eu jamais vira o céu tão vermelho como estava então, como se o firmamento se incendiasse. Mesmo as montanhas flamejavam como pedras reluzentes. Não sei por que o segui. Fiquei de pé abaixo dele, na pequena passagem de pedra, e levantei os olhos para onde ele, toda vez que é ele, o seguia, tudo maiúsculo, tá? Fiquei de pé abaixo dele, na pequena passagem de pedra, e levantei os olhos para onde ele estava. Meu filho vestia uma roupa branca que eu fiara e costurara para ele, e parecia uma estátua de pé contra a paisagem fulgurante. Não se movia, era como se esperasse. Tão grande e inspiradora de respeito e temor era a cena, tão flamejante de fogo fosco, que fechei os olhos por um momento. Quando os abri de novo, ele não estava sozinho. Um grande anjo escuro, alto e majestoso, estava em pé diante dele, e eu senti que aquele anjo era só maldade, embora tivesse um rosto sombriamente belo. Parecia estar vestido ao mesmo tempo em flama e noite, e suas asas poderosas refletiam o crepúsculo como basalto esculpido. Ele e meu filho contemplavam-se mutuamente em silêncio, e meu coração estremeceu de terror ao vê-los assim defrontando. Falaram? Não sei. Embora tudo estivesse silencioso, não ouvi uma só palavra. Meu filho era muito jovem, mas alto e ereto, e não mostrava receio diante do terrível anjo de rosto belo, que era sarcástico e cheio de orgulho. Jesus com 14 anos. Então, enquanto eu os observava, o anjo abaixou-se e levantou nas mãos eu fico até emocionada nessa hora, um punhado de terra, mostrando a meu filho, e então ouvi um riso leve e escarnecedor. Como compreendi, não sei, mas ele estava mostrando a Jesus a inutilidade do mundo. Atirou a terra e pisou sobre ela, e foi então que ouvi o leve cascatear de trovão, que parecia vir do próprio anjo. Então, Jesus também abaixou-se, levantou alguma terra em suas mãos e segurou-a ternamente, esfregando-a entre seus dedos. Era terra seca e sem verdura, mas, quando ele a segurou, ela subitamente floresceu num ramalhete de espessas folhas verdes, de onde surgiram minúsculos lírios que se curvavam. Pude sentir-lhes a fragrância que o vento trazia. O anjo olhou para as flores, recuou e cobriu o rosto com as mãos. Então, com um grito tremendo, desapareceu, e meu filho ficou sozinho. Corri, descendo o caminho da colina para minha casa, e logo depois Jesus voltava. Olhou muito para mim, depois abraçou-me e beijou-me na face. Agarrei-me a ele. Nada dissemos. Sentamo-nos e fizemos a nossa refeição. Lucano fixava os olhos naquela adorável mulher, que tanto vira e tanto sofrera. Ela sorria de leve, de novo, tomada pelos seus sonhos. Então, o médico ajoelhou-se ao lado dela e tocou-lhe os pés, com os lábios trêmulos de respeito e de amor.
Ela desceu os olhos para Lucano, e seu rosto mostrava-se iluminado. Pôs a mão na cabeça do homem, e ele pensou em Íris, sua mãe. Maria tornou a encher o copo de vinho e deu-o ao médico, que sempre de joelhos bebeu, sentindo-se maravilhosamente revigorado. Aí ela disse: meu caro filho, disse ela, não chores. Não sou eu a mais abençoada das mulheres? Regozija-te comigo por ele ser meu filho. Taylor Caldwell, né? Esse livro é fantástico. Esse livro é muito bom. Obrigado, Fátima. Eu achei muito interessante, né, que a gente vê Jesus, um menino que não era menino, lógico, todos nós sabemos disso, mas ouvir isso assim, dessa forma poética, assim, fica tão bonito, né? E o que me emociona é, assim, como ele acredita em nós. Nós que não acreditamos em nós, mas ele acredita em nós, no nosso potencial, né? De que a Terra vai ser um mundo feliz. Né? Está lá na lição 8, Boa Vontade, do Humberto de Campos, do Boa Nova, né? Diálogo dele com Bartolomeu, nosso querido Natanael. Você acha, Bartolomeu, que eu viria do Altíssimo, da casa de meu pai, para cá, junto de vocês, se eu não tivesse certeza que o Evangelho um dia vai florescer no coração do homem e no espírito dos povos, e frutificar nos espíritos dos povos? Você acha que eu ia descer para cá? Eu venho cheio de certeza. Ele fala, eu venho cheio de coragem e certeza de que vai dar certo. Sim, esse capítulo 8 do Boa Nova é formidável, né? Sensacional. E o livro Médico, Lucas Médico de Homens e de Almas é maravilhoso também. Obrigado por você ter lembrado dessa passagem. Te esqueci dessa passagem, é fantástica, fantástica. É interessante que é um anjo belo, né? Sim. Mais sarcástico. Que mostra que a criação de Deus é toda bela. Não existe nada que não seja belo, que tenha saído das mãos de Deus. Se Deus é supremo amor, plenitude de tudo, o que pode sair das mãos de Deus que não seja belo? Mas aí mostra o seguinte, que existem sim, talvez não tão poderosos quanto a gente gosta de imaginar, mas existem ainda irmãos que se encontram num nível de rebeldia e de ignorância rebelde, que ainda se recalcitram contra os aguilhões da ignorância da lei divina. E ali, esse anjo provavelmente devia estar representando Satanás, Lúcifer, Satã. Ele representa bem. Para eles, a terra é só um punhado de terra. Para Jesus, a terra é toda uma infinidade de possibilidades de frutificação. Aí é que está a grande diferença. Você olha a terra, você olha a sua volta, você olha o que está à sua volta, você vivencia a experiência reencarnatória como uma sucessão de erros e acertos, onde quando você erra, você é punido, que tem que ser castigado e sente culpa, ou você olha, vivencia a experiência reencarnatória como a maior das oportunidades, que apesar de muito difícil, vai se repetir quantas vezes for necessário, até você frutificar, tal qual os lírios na mão de Jesus, na linda narrativa da Taylor Caldwell. Então, que a gente consiga lembrar aquela frase, se eu não me engano, é de Alta de Souza, se eu estiver errado, alguém me corrija. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus, qualquer espinho tem 1000 flores. Que a gente possa lembrar disso. Meus irmãos, nos aproximando do final do nosso estudo, maravilhoso, como de costume,
Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração, partilhar mais algum conhecimento, por gentileza? Fiquem à vontade. Pode falar, Adriana. Pois é, estava olhando aqui, pensando, né? Quando nós recebemos de Deus essa grande oportunidade de virmos aqui para esse mundo e tantos para outros mundos, para poder nós termos essas reencarnações, tantas quantas nos forem necessárias, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? A bondade divina é tão grande que, para podermos tentar vencer, né, as próprias dificuldades, podermos conseguir aprender aquilo que precisamos aprender, para cumprir esse compromisso que nós temos aqui, nesta reencarnação que estamos vivendo, nós não vamos cumprir sozinhos, não é isso? Nós somos enviados para cá pelos motivos particulares de cada um, mas nós não somos enviados sozinhos. E isso me faz lembrar agora, quando Jesus, conversando com os discípulos, né, falou para irem de 2 em 2, para ninguém sozinho, para ninguém sair em missão sozinho, né? Então, essa vinda para cá também nossa, nós não fomos enviados sozinhos para cumprir com o compromisso que precisamos cumprir. E a começar também lá daqueles que nos receberam, quer tenham sido os nossos pais, esses que cuidaram de nós, avós, tios, outros, não importa quem cuidou, não é isso, ou quem cuida, mas se nós pensarmos que Deus nos concede pai, mãe, a outros, vovó, tio, mas se Ele concede estes para cuidar de nós aqui materialmente, por que que Ele não concederia seres espirituais para cuidar de nós também, já que aqui é só uma escola e um hospital? E a nossa visão é circunscrita aqui de tão poucos palmos à nossa frente. E existe um universo imenso, material e espiritual, então, que eu não faço nem noção do quanto seja. Então, se Ele nos permite, aos nossos olhos, próximo de nós, né, a um palmo de nós, alguém para cuidar de nós, que já é um anjo, imagina no mundo espiritual se Ele não ia enviar alguém para cuidar da gente também, que a gente precisa tanto, né? Então, era só esse cadinho. Excelente, Adriana. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, querida confraria, amada confraria, estamos chegando ao final de mais um estudo. E confesso a vocês que, não que eu não esperasse, mas muito acima da minha expectativa, né, a gente ter feito essa experimentação desse modelo mais raiz. Estou extremamente feliz com isso. Podemos até, que já era programado do planejamento que a gente recebe intuitivamente, de migrarmos para esse modelo sem tanta necessidade de ter um ciceroneamento do assunto, como a gente vinha fazendo até então. Lógico que a gente vai botar tudo isso em votação brevemente. Teremos, ao final dia 17/11, ao final dessa jornada, desse nosso projeto piloto, teremos uma reunião para decidir os novos rumos do NEP Bartolomeu, conto com o apoio de todos, mas gostei bastante desse modelo e gostaria que vocês lá no nosso grupo opinassem se a gente mantém esse modelo, se a gente volta para o modelo anterior, de ter os slidezinhos preparando, se a gente mantém dessa forma para os próximos 2 outros estudos, últimos estudos desse nosso projeto piloto. E aí, gente, eu queria pedir a permissão de vocês para a gente terminar nosso estudo de hoje com o trecho, com o texto que originou, foi intuído para originar exatamente o motivo de a gente estar estudando esse fragmento dos anjos, que é, como já citei antes, o prefácio do nosso maravilhoso livro Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo próprio Espírito de Verdade. E eu gostaria de terminar lendo em tom de prece. Então, eu gostaria que todos vocês, onde vocês estiverem, se sentassem confortavelmente, fechassem os seus olhos e, junto comigo, elevassem os seus pensamentos a Deus. Imaginassem estar ouvindo isso da própria voz, do próprio pensamento do Espírito de Verdade.
Então, eu peço a vocês, em uníssono com Cristo, e levando o pensamento a Deus, nós meditemos em cada uma dessas palavras. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, uma excelente semana a todos. Que todas as sementes evangélicas, todas as sementes de aprendizado que foram compartilhadas entre nós aqui hoje, possam florescer em nossos corações, como a terra na mão de Jesus, trazida na metáfora da Telocaldo, trazida do livro de Lucas, como a Fátima nos lembrou, e que possamos estar com a graça de Deus e a permissão dos Espíritos maiores, todos reunidos aqui semana que vem, para darmos continuidade ao nosso estudo, e vamos manter o nosso colóquio costumeiro e sadio, salutar, no nosso grupo de WhatsApp. Ok? Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa semana para todos.